Este é o momento em que Deus, através da sua palavra proclamada, acalma o nosso coração e também orienta nossos corações e mentes para vivermos aqui neste mundo. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo de que imprevistos acontecem, não é verdade? Essa frase até de certa forma virou uma expressão corriqueira no nosso dia a dia. Acontece algo diferente do programado, alguma coisa estraga, quebra alguma coisa, a gente se atrasa para algum compromisso. Logo surge alguém que nos diz assim, olha, imprevistos acontecem, imprevistos acontecem. E sobre essa frase tem um detalhe muito curioso, intrigante até, e que por vezes é mencionado, especialmente por pessoas assim que conhecem profundamente a história da nossa comunidade Cristo. Aqui estou no altar e também do Colégio Concórdia, que inclusive vai além daquilo que nós encontramos registrados assim em livros de história e também algumas biografias. E trata-se da conhecida história em que tanto a comunidade de Cristo quanto o Colégio Concórdia são frutos de um desses imprevistos que aconteceu na vida do pastor Mahler, pastor fundador aqui da nossa comunidade e também do colégio, está aqui ao lado. Conta-se que o pastor Mahler estava por aqui em Porto Alegre, mas estava de malas prontas para o sul do estado, rumo a Pelotas especialmente. Mas ele acabou perdendo o seu meio de locomoção, uma embarcação. Imprevistos acontecem. E diante dessa necessidade, então, de permanecer por aqui em Porto Alegre mais alguns dias, na localidade aqui do nosso bairro, Navegantes, São Geraldo, encontrou mais alguns imigrantes luteranos, outras pessoas necessitadas no corpo e na alma. E aí, no dia 29 de setembro de 1902, o pastor Mahler, junto de sua família, retornou a Porto Alegre. E nos dias seguintes, o Colégio Concórdia começou as suas atividades, com 10 alunos. Imprevistos acontecem. Mas o fato é que, frutos de um imprevisto ou não, tanto o nosso colégio, em que hoje celebramos com gratidão neste culto, mais um aniversário, e também a nossa comunidade de Cristo, são frutos, sobretudo, da vontade, da bondade, da graça de Deus, num contexto de aflição, de incerteza, de necessidade, dificuldades diversas, muito mais do que imprevistos, na verdade. Pois aflição e incerteza definem muito bem a situação e o momento vivido, registrado pelo texto bíblico de João, que nós ouvimos há pouco, envolvendo os discípulos de Jesus. Depois de pelo menos 3 anos de ensino, milagres, Jesus caminhando junto dos seus discípulos, Jesus diz a eles que a hora da sua partida já chegou e que ele vai voltar para o Pai. Ele vai voltar do lugar de onde veio para aqui morrer e ressuscitar, concretizando a salvação dos pecadores. No meio desse diálogo, dessa conversa, que começa ali, na verdade, pela metade do capítulo 13, o capítulo anterior, no meio dessa conversa surge um imprevisto. Afinal, imprevistos acontecem. E os discípulos, nesse contexto de aflição, de incerteza, atônitos com aquela conversa iniciada por Jesus, na voz de Tomé, eles desabafam. O discípulo Tomé: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Eu que moro aqui em Porto Alegre há não muito tempo, vez por outra me vejo nessa situação. Talvez seja o caso de alguns também, de vocês. Mas será que é esse o caminho? Mas será que esse é o caminho seguro para que eu chegue até lá? E aí temos uma das palavras mais bonitas, mais profundas
mais consoladoras do Senhor Jesus, da palavra de Deus para nós, aflitos e incertos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O impacto dessa palavra de Jesus na vida dos discípulos e na nossa vida é evidente. Quantas vezes nesse ano atípico e estranho nós não nos vimos aflitos, inseguros, impacientes, perguntando-se, diante de tudo isso, que caminho eu devo seguir? Nós vemos isso muito na figura das autoridades, aquelas pessoas responsáveis por dar o rumo, dar o norte para as iniciativas e atitudes contra o vírus, por exemplo. Nós vemos assim, que caminho será que devemos seguir? Por onde vamos firmar os nossos passos? Essa é uma reflexão recorrente à nossa vida, recorrente também a uma instituição mais que centenária, como um colégio luterano ou como uma comunidade cristã. Que caminho devemos seguir? Onde vamos firmar os nossos passos? Diante de tantos interesses estranhos e também muitas vezes assim obscuros, informações controversas, nós precisamos nos perguntar: bom, então onde está a verdade? Em que ou em quem devemos nós confiar? No que então eu devo acreditar? Diante de uma situação de estresse na saúde do mundo todo, quantos pensamentos sobre a nossa vida não nos assombraram pelo medo da morte, pelo medo de perder alguém? Por isso, estimados irmãos e irmãs da comunidade de Cristo, queridos professores, colaboradores, alunos e famílias da nossa escola, o Colégio Concórdia, muito mais do que um dogma religiosamente exclusivista, Jesus nos fala daquilo que nós seres humanos mais buscamos e que na verdade mais necessitamos e que apenas Ele oferece de forma plena: segurança, identidade e esperança. É nessa circunstância, assim, nesse contexto de aflição, de necessidade, que os fundadores do nosso Colégio Concórdia, da nossa comunidade de Cristo, encontraram, que os discípulos de Jesus experimentaram, que nós, como povo de Deus, como criação de Deus, podemos e devemos afirmar: nós conhecemos o caminho, queremos firmar os nossos passos neste caminho. Ainda que precisemos dia a dia, com a ajuda de Deus, diante dos imprevistos, sermos corrigidos em nossas rotas, nos nossos passos, muitas vezes egoístas, despreocupados com o próximo, apegados à verdade do perdão e da graça incondicional do Senhor Jesus por nós. Nós temos uma palavra de vida e de esperança para nós, pecadores, para todas as pessoas carentes do perdão, da segurança que nós encontramos em Jesus. E é isto, não outra coisa, que torna possível o dia de hoje, um dia alegre, festivo apesar de tudo, por causa da gratidão, pois 118 anos da nossa escola e daqui a pouco vamos lembrar também 118 anos da nossa comunidade de Cristo, em que Deus colocou aqui pessoas e recursos que tornaram tudo isso possível. E nós louvamos a Deus por todos os professores e mestres, pastores, alunos e famílias que por aqui já passaram, por todos os que hoje, no meio de toda essa dificuldade, mantém a nossa escola funcionando, numa parceria, numa conexão muito bonita e importante entre professores, colaboradores, alunos e famílias. Assim como um professor é uma referência para o seu aluno na sala de aula, Deus permitiu que a nossa escola, aqui no nosso bairro, na nossa localidade, também fosse feita uma referência. Afinal,
o nosso bairro aqui, a localidade do bairro São Geraldo, em Navegantes, foi fundado por volta de 1895. A nossa escola e a nossa comunidade, não muito tempo depois, 1902. Tudo isso Deus fez com que nossa escola, nossa comunidade tornasse também um ponto de referência para todos os que aqui em volta habitam e vivem suas vidas. Em quase 120 anos de história, Deus esteve aqui como referência principal, através da sua palavra. E é essa palavra que nos conduz em passos firmes no caminho, na verdade e na vida. Que esta certeza e que essa esperança nos possa animar e fortalecer, com gratidão pelos desafios vencidos e com alegria e ânimo pelos desafios que estão por vir. Esta é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, que nós queremos fortalecer em cada dia através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.